Todo mundo sabe? Vamos lá. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados verti sobre mim a espada da lei. Apressado eu fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Todo mundo. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso Então este meu coração, conhecendo o exército do amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar o tão pobre pecador. Todo mundo. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Amém? Amém, Jesus. Palma para Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Vamos louvar o 77 da arte. Aleluia. Cadê a Ficou. Aleluia. Graças a Deus. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com Deus Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transportam sem pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus em contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. pela senda alegre Tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em te ver,
Guarda o contato com o Supremo Ser. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém? Amém, Jesus. Marcos 16, 15 e 16 diz assim, para os irmãos que vão se batizar, para aqueles que não se batizaram ainda: disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amém? Amém, Jesus. Então é uma regra básica para a nossa salvação: crer e ser batizado. Hoje vocês estão cumprindo com esta palavra, vocês estão cumprindo com essa justiça. Eu sei que um pouco de medo, né? Um pouco de receio, mas Deus, né? Ele reage de uma maneira o seguinte: Ele se alegra muito por ver vocês aqui cumprindo com a justiça dele. Amém? Mas não deixa que este momento nunca se apague da memória de vocês, porque eu lembro até hoje o dia do meu batismo, 18 de dezembro de 1994, quando eu desci as águas, tá? Então eu, até na hora do batismo, dentro do ônibus, eu queria voltar para trás, com medo, né? Aquele receio, a dúvida, né? Uma coisa ruim dentro da gente, mas eu sabia que era o adversário querendo atrapalhar isso. Só que Deus, depois disso, Ele confirmou grandes vitórias, grandes bênçãos na minha vida. E é isso que Deus vai fazer na vida de vocês, tá? Não tenha medo de conseguir de segurar na festa. Hoje vai morrer o velho homem e vai nascer uma nova criatura. O batismo é este símbolo. Quando você deixar as águas, confessando a sua crença em Deus, você estará ressurgindo para a vida eterna, como o homem estará ressurgindo interiormente. Amém? Então diz aqui: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os trementes que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que o Filho dizia, que Filipe dizia, ouvindo apenas os sinais que ele operava. Quando, porém, deram crédito a Filipe, Deus evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados homens como mulheres. Atos, capítulo 4, 13 e 12. Mateus 28, 19. Agora vou ler Atos 2, 28. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos nossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quero dizer, batismo não é para qualquer um, irmão. Batismo é para quem está arrependido, para quem produziu o fruto de arrependimento, tá? A pessoa não pode se batizar e amanhã está na gandaia, se prostituindo, fumando, usando drogas, fazendo tudo que não presta. Ele não pode fazer isso. O batismo é um só. O batismo é para quem está arrependido, para quem produz fruto de arrependimento. Amém? Este é um assunto fundamental para aqueles que desejam realmente uma vida nova em Cristo Jesus. O significado do batismo nas águas. É tão importante que o Senhor, quando apareceu para os discípulos depois de ressuscitado, deu-lhes ordem explícita, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Marcos 16, 15 e 16. Mateus, porém, registra as palavras do Senhor, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
nós. Assim como o sepultamento do cerimônia do rompimento do último laço entre o homem e a sua vida terrena, através do batismo nas águas, há um rompimento unicamente chamado da vida natural da pessoa com a verdadeira vida cristã. O batismo nas águas significa o sepultamento da morte da velha natureza, Romanos 6, versículo 4 e versículo 6. Abre para nós agora, Romanos aí. Ela passa a pensar como Jesus, perdoar os seus inimigos, amar a todas as pessoas. Ela começa a praticar as escrituras sagradas. Ela tem por regra de fé a Bíblia sagrada e os princípios da lei de Deus. Amém? Romanos 6, versículo 4. 6, 4. Leia, capítulo 6, versículo 4 e 6. Leia aí, ó. 6, 4. 4 aqui. Capítulo 6, versículo 4. O quê? Foi sepultado com ele na morte para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós Cada um em é novidade traduzido de de uma vida. maneira. Aquela lá foi traduzida. O 6, só o 6. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servimos ao pecado como escravos. Amém. Ô, glória. Então, quando nós descemos as águas, cumprimos a justiça, então não é mais o pecado que vai mandar em nós. Não é mais a prostituição, os vícios, viu? Não é mais aquele namoro escandaloso, mundano, terreno. Não é mais aquele cigarro de maconha, aquele cigarro normal. Não é mais aquela bebida alcoólica que vai mandar na nossa vida. Nem prostituição mais. Palavra de mentira também não vai mandar em nós mais, tá? Também seremos honestos para com os homens e para com Deus. Procuraremos ser fiéis à palavra de Deus em tudo. Toda a nossa maneira de andar e conviver tem que ser santa e irrepreensível diante de Deus. Procurando todos os dias santificar o corpo, que é o nosso corpo. Não vestindo qualquer coisa que venha escandalizar as pessoas, causando desejo no sexo oposto, entendeu? Então, começa a santificação do corpo, da alma e do espírito. Da alma, não deveis ter mágoa, nem andar irado com o seu próximo. Do espírito, deveis buscar ao Senhor acima de todas as coisas, ocupando a mente de vocês somente com a palavra de Deus. Amém? Tendo por regra, em princípio, em primeiro lugar, a presença de Deus, a pessoa de Deus, de Jesus Cristo. Amém? Amém. Aleluia. E aí diz assim: de fato, o batismo nas águas é mais que um testemunho público da conversão de uma pessoa ao Senhor Jesus. Através dele somos sepultados da mesma maneira que o Senhor Jesus o foi, significando que a nossa vida para nós e para o mundo está definitivamente morta pelo sepultamento feito através do batismo. Deixa de existir o nosso eu para o pecado, o qual já não terá mais domínio sobre nós, porque uma vez batizados, já estamos mortos para ele. Depois que você batiza, você tem que estar morto para o mundo, tá? Quem não morre para o mundo, ele é uma pessoa problemática, principalmente dentro da igreja. Por quê? Porque o ambiente que ele está não condiz com a vida dele, com os pensamentos dele. Então ele vai estranhar o irmão que ora bastante, ele vai estranhar a irmã que jejua, que faz visita, ele vai estranhar a irmã que faz recepção na sua casa, recebendo as pessoas. Ele vai estranhar os pastores que pregam doutrina. Ele vai estranhar todo tipo de regra de fé que for apresentado perante Deus, perante a igreja. Ele vai estranhar, sabe por quê? Porque o ambiente dele, em que ele está, não é o ambiente da igreja, é um ambiente mundano, terreno, carnal. Ou seja, ainda ele está na velha criatura ainda.
Ele vive em outra dimensão. O negócio dele é farra, uma beira de rio desse. Ele vai pensar em beber cerveja, em farrear, em se prostituir. Nós não, uma beira de rio como essa, nós viemos para cumprir com a justiça divina. Amém, irmão? Não que eu estou dizendo você entrar na água, não é isso que eu estou falando. Estou falando a maneira, o sentido contrário das coisas. Amém, irmãos? Amém. Por essa razão, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus como Salvador e logo em seguida é batizado nas águas por imersão, automaticamente, sem força, sua vontade, deixa de praticar os atos pecaminosos. Por maior que seja o seu mau gênio, ela pelo batismo se torna a pessoa mais dócil e humilde deste mundo. Amém? Olha só, quando uma pessoa é batizada e consuma-se o ato do batismo, ele passa a ser dócil. Eu posso ofender, como é o nome do senhor mesmo? José Maria. José Maria. Eu posso vir pisar no calo dele, ele pode se irritar na hora, porque irritar é com o ser humano mesmo, né? Ele se irrita, ele fala umas verdades, mas ele não fica com mágoa, não fica com raiva, ele não se vinga, ele está pronto para dar um abraço e dar o perdão. Amém, irmão? Porque Jesus tirou com os cambistas que estavam no templo, chegou dando chicotada em todo mundo. É importante a nossa natureza. Mas Deus deixou bem claro: irai-vos, não pequei. Amém? Amém? Mas isso não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa contrária à palavra de Deus. Não é isso que eu estou falando. A pessoa se torna uma pessoa dócil, fácil de lidar. Olha, vamos fazer isso, irmão José. Amém, pastor. Mesmo que contraria a vontade dele, preste bem atenção. Mesmo que contraria os princípios dos planos, dos objetivos dele, ele não deixa que haja um atrito dentro da igreja, ou um atrito com o evangelho, com a palavra. Por quê? Porque ele visa primeiro a vontade do seu mestre, porque ele nasceu para Jesus, ele anda segundo os pensamentos de Jesus Cristo. Amém? Amém. E aí, a consumação desse batismo, olha, estou sentindo a presença de Deus tocar no Fica ligado em espírito, porque Deus está aqui. Estou sentindo a presença de Deus tocar no alto da minha cabeça. Amém? Amém, Jesus. Olha, veja bem, a natureza dele é consumada. Ali, ó, ele nasce um ser espiritual. É consumado, é sepultado o velho homem. Ele não consegue mais andar errado. Não tinha escapatória, não tinha escapatória. Então Deus não deixou e não deixava. Sabe o que Deus segurar na tua mão e falar: você não vai fazer? E eu não consegui. Então eu pude ver e ficar consciente de uma coisa: que quando uma pessoa realmente ele recebe o Espírito Santo, ele não consegue contrariar a vontade do seu mestre, porque dentro do coração dele está selado. Jesus está vendo, ó, Jesus está vendo, Deus está olhando. É por isso que quem nasce de novo, ele tem confiança no seu marido e na sua esposa, porque ele sabe, se ela for fazer alguma coisa errada, eu tenho um Deus que vai lá conversar com ela e não deixa. Oh, glória, aleluia. Não precisa de ficar com aquele ciúme louco, né? Será que o irmão José Maria deu uma saidinha, já está faltando meia hora, sei não, hein? Ele não fica com esse ciúme, porque ele acredita, ele sabe que existe um Deus lá em cima que vela pelo seu esposo e vela pela sua vida. Amém? Aleluia. Quando, ó, também aquelas pessoas que não conseguiram largar o vício após terem aceitado o Senhor como seu Salvador pessoal e terem se batizado, de modo instantâneo e espontaneamente o abandonam. O batismo também pode significar a entrada de uma pessoa para uma nova maneira de viver, pois a água é o elemento mais natural e purificador, a razão pela qual o batismo é feito nas águas. Quando o povo judeu saiu do Egito, indiretamente teve que ser batizado nas águas para viver vida nova. Esse batismo foi sua passagem pelo Mar Vermelho. Noé, de certa forma, foi batizado pelas águas do dilúvio para ser o patriarca de uma nova geração na terra. Para vivermos em novidade de vida, é imprescindível sermos batizados nas águas por imersão. Quando Filipe desceu à cidade de Samaria e pregou o evangelho do reino de Deus, e o nome do Senhor Jesus, a multidão atenderam unânimes, sendo batizados nas águas tanto homens quanto mulheres. Atos capítulo 8, versículo 4 e 12. O batismo nas águas, a importância do batismo. Quando o batismo nas águas é realizado de acordo com os preceitos bíblicos, o resultado é imediato. A natureza carnal é sepultada ao sair das águas batismais, a pessoa começa a viver uma vida nova, ou seja, seus pensamentos tornam-se puros, suas atitudes em relação às outras pessoas são corretas e seu comportamento em geral as faz diferentes das demais. Em todos os sentidos, sua maneira de ser e agir tão marcante que as pessoas não convertidas logo consideram fanática.
Infelizmente, o que se observa é que nem sempre isso acontece após o batismo. Muitos entram nas águas batismais e a sair continuam agindo como antes. Isto continua o comportamento como se não tivesse sido batizado. Quem passa pelo batismo nas águas esperando que ele remova seus maus hábitos, como em passe de mágica, está completamente equivocado. O batismo não tem o objetivo de converter a pessoa do mau comportamento, mas sim de sepultar sua velha natureza adâmica. Portanto, quem dessas águas batismais deve fazê-lo já arrependido e convertido, porque o batismo é um ato espiritual de sepultamento da vontade da carne. Portanto, por essa razão, ninguém deve ser batizado sem antes ter a intenção de abandonar o pecado definitivamente. O batismo nós temos ocorrido após o sincero arrependimento, quando a pessoa estiver determinada a não voltar às práticas erradas. Bem? Glória a Deus. Olha só que importante. Mas olha só. E há outras que, passando pelo batismo, uma vez a passa a viver totalmente novidade de vida. O batismo é um só, mas precisa ser feito do contrário, de nada adianta. Só o batismo nas águas é capaz de neutralizar definitivamente a carne, tornando possível capacitando os convertidos para o eterno. Não era, porque o batismo é uma vez só. E outra, para você ser batizado, você tem que estar consciente de abandonar os seus pecados. Né? Porque senão você entra na água, o pecador seco e sai um pecador molhado. Então de nada adianta. Porque ele escreve, olha, ele achava que o batismo era que o batismo ia arrancar o pecado e as maneiras pecaminosas. Mas não. Bem, mas o batismo é o que? É um símbolo de sepultar esse velho homem. Você já decidiu antes. Eu não vou mais pecar, não vou mais fazer o que é errado, vou andar segundo a palavra de Deus. Está decidido a andar segundo a palavra de Deus, abandonar o pecado e não voltar para trás. Então esse batismo vai para você. Eu sou seu avô, eu vou explicar quando eu batizei nas águas, quando eu saí dentro das águas, eu fiquei maneiro, igual essa senhora que nasceu meu peso. Eu fiquei caçando, aí os outros irmãos, nós batizamos 47 irmãos. E aí os irmãos ficam falando pra mim assim, o que o senhor tem? O que o senhor tem? Eu falei, não, eu tô caçando meu peso. Porque eu tava pesadão e agora eu tô maneirinho caçando meu peso. Arrancado tudo, graças a Deus. É a palavra que tá dizendo. Agora olha, a preparação para o batismo nas águas. Olha só. Uma pessoa somente está preparada para ser batizada nas águas depois de estar certo do arrependimento dos seus pecados e da sua fé no Senhor Jesus. Aliás, esta é a grande razão pela qual não podemos batizar crianças. Uma criança dessa, ela tem certeza de estar arrependida do seu pecado? Batizar qual? Uma criança desse tamanho, ela conhece o que é pecado? Com 12 anos já pode batizar se quiser. O batismo é uma cerimônia que requer do candidato arrependimento dos seus pecados. De que maneira uma criança vai se arrepender dos seus pecados se ela não os tem? A criança deve ser apresentadas a Deus, conforme está escrito. Então, tomando pelo braço e pondo nas mãos, o abençoava. Marcos 10 e 16. É assim que se faz com as crianças. Quando Pedro em Jerusalém fez o primeiro grande discurso a respeito do reino de Deus, as pessoas com os corações compungidos indagaram dele e os demais apóstolos o que deveriam fazer. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e sejais batizados em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O arrependimento, portanto, é a condição básica para o candidato ser batizado. Muitas pessoas se batizam sem se arrepender. O resultado é receber pessoas convencidas ou não convertidas ao Senhor Jesus Cristo. Elas estão sempre criando problemas para a igreja em geral. Ora discute com um, ora briga com o outro, fala muito com o outro, enfim, nunca estão contentes. Olha só por quê. Com nada, pois o ambiente na qual estão não lhes pertence. Tais pessoas continuam vivendo sob o domínio do pecado,
uma vez que não tem na sua carne sepultada com Cristo, tá vendo? Então por que o pastor às vezes tem tanto trabalho dentro da igreja? Por causa de pessoas que se batizaram sem estar arrependidos. E é por isso que eu gosto de conscientizar as pessoas. Você quer batizar? Quero, mas você está preparado para o batismo. É uma coisa muito séria, é uma vez só na vida. 10 batismos, 20 batismos, não. É um só batismo, uma só fé, um só Deus. Amém? Quem pode crer assim, louva o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Tipos de batismo. Batismo nas águas por imersão. Muitos têm discutido a respeito da maneira de batizar. Que o batismo deve ser por aspersão, ou seja, o pastor toma um copo de água nas mãos e derrama sobre a cabeça do candidato. Outras acham que o batismo deve ser por imersão, mas apenas no nome do Senhor Jesus. Nós, da Igreja de Deus, utilizamos a maneira mais condizente possível com a Bíblia Sagrada. O batismo é feito nas águas, unicamente por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Conforme ordem do próprio Senhor Jesus, em Mateus 28, 19. Batismo no leito de dor. É muito natural alguém receber o Senhor Jesus como Salvador no leito de dor, e até mesmo à beira da morte. Nesses casos, nem sempre é possível batizar por imersão. Temos um ótimo exemplo disso na própria Bíblia. É o caso do ladrão na cruz do Calvário, o qual, sabendo que morreria, reconheceu Jesus como Filho de Deus e pediu-lhe que o salvasse. O Senhor Jesus imediatamente respondeu: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Lucas 23, 43. O ladrão não tinha como ser batizado, porque não tinha como tirar ele da cruz para descer nas águas e voltar para aquilo de novo, não é? Então a fé daquele ladrão na cruz valeu para ele pelas águas do batismo. E o ladrão foi salvo sem, no entanto, ter sido batizado nas águas. Olha só, vocês estão aprendendo muito a respeito do batismo, né? Realmente o batismo nas águas somente tem utilidade para as pessoas que, após se converterem, continuarão vivendo neste mundo de pecado, longe, não vai lá não. Contaminarem, precisam estar sepultadas ou mortas, a fim de que o pecado E ver o batismo, você acha? Tire suas dúvidas. Quando o cristão cai em tentação e comete pecado, ele deve ser conduzido pela palavra de Deus. Aprende uma coisa: eu prego a palavra de Deus para você, mas você tem a obrigação de estudá-la em casa, porque você tem, por regra de fé, a base, que é a palavra de Deus, a Escritura, a lei de Deus. Mas você não pode deixar se conduzir por quem você estuda. Mas pela tua espiritualidade, você vai ajudar quem está te conduzindo e quem precisa ser conduzido. Amém, irmãos? Amém. Essa é a regra. Nascer para Deus, para ter a direção de quem? Do homem? Não. De Deus. De Deus. Vamos para ele. Olha lá. O batismo nas águas serve para enterrar a velha natureza pecaminosa ao pecador, não para perdoar os pecados. Quando o cristão comete pecado, ele tem a obrigação de confessá-los ao Senhor Jesus. 1 Romanos 1, versículo 9. Tá? Todos nós já conhecemos essa passagem, né? E ali para o capítulo 2, versículo 1 também diz: se nós pecamos, que nós temos um advogado, que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Amém. E é importante saber que o pecado não tem domínio sobre o cristão. Romanos 6,14. Quando o cristão peca, ele o faz conscientemente, pois o Espírito Santo sempre o adverte antes que ele cometa o pecado. Se ele insiste, né, é porque ele quer mesmo, né, praticar o erro, não é? E às vezes a pessoa peca e não pede nem perdão a Jesus, né? Nem confessa, o pecado fica ali. A sua confissão sincera ao Senhor o fará limpo pelo sangue vertido na cruz. Amém, irmão? Para que uma pessoa possa ser salva, tem que ser batizado nas águas? Uma pergunta. Depende. O ladrão na cruz não foi batizado nas águas, nem no Espírito Santo, muito menos teve o novo nascimento. Entretanto, ele foi salvo por quê? Porque dentro de mais algumas horas ele estaria morto. Ora, o mesmo ocorre com aqueles que se encontram à beira da morte e aceitam o Senhor Jesus como Salvador. Porém, aqueles que têm de enfrentar diariamente os desafios atrativos de um mundo inimigo de Deus, de lutar contra os desejos da própria carne, somente conseguirão resistir ao mal, conservar sua salvação depois de passarem pelo sepultamento da carne, batismo nas águas, e de estar cheio do Espírito de Deus, batismo com o Espírito Santo. Amém? Amém. Não precisa ser batizado nas águas, nem receber o Espírito Santo quem está no leito da enfermidade à beira da morte. Amém? Talvez a pessoa nem pode tomar friagem, você não pode derramar água sobre ela. Então é considerado por Deus, porque Deus é justo.
Deus Amém? é justo. Mas o batismo serve para quem? Para mim e para você que tem o dia a dia para viver. Amanhã nós vamos trabalhar, amanhã nós vamos correr atrás de pagar as nossas contas, ou amanhã nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Então o batismo e o Espírito Santo precisam estar conosco. Amém, irmão? Tanto para nos guiar o Espírito Santo e tanto o batismo para cumprir com a palavra de Deus. A verdade é que a salvação gratuita que Deus oferece através do seu Filho Jesus é simples e fácil, porém é difícil de conservá-la. Batizar é fácil. É fácil e não é fácil. Mas para conservar isso, durante 18 anos que eu estou na presença de Deus, já vai para os 19, acredito? Olha, não é fácil conservar essa salvação, não é? Não é fácil. Não é fácil. Uma guerra, o diabo acusando você, o diabo se levantando contra você, falando que você tem que parar de crer em Deus porque você errou, porque você pecou e que você não deveria ter pecado e que você tem que parar. Olha, venho aqui no nome do Senhor Jesus nessa tarde advertir os irmãos que você tem por obrigação de agarrar nas vestes do Senhor Jesus como Jacó segurou nas vestes do anjo, porque você é Israel de Deus. Você não pode desistir da palavra de Deus, porque se você desistir das regras, dos princípios de Deus, da lei de Deus, você vai andar conforme as leis do mundo. E quem anda segundo o mundo, segundo o pecado, ele recebe condenação. Ele tem morte eterna, porque o pecado gera a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A justiça de Deus nos dá o direito de vida eterna de entrar no reino de Deus. Amém, irmão? Aleluia. Palma para Deus. Agora nós já vamos ver. Você não deve desistir jamais da sua fé. Amém? Amém. Quais são os deveres dos cristãos? Essa aqui é a última parte que nós vamos ler. Qual que é o dever de todo cristão quando desce as águas e quando entra em comunhão com o corpo do Senhor Jesus? Primeiro, temos que aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa alma, não é? Para poder receber o batismo, não é? Aí você vai estar apto e candidato ao batismo. Ser batizado nas águas por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o que nós vamos fazer daqui a alguns minutos. Ter consciência do novo nascimento como experiência de vida. Isso aqui fez você refletir o que é o batismo, não é? Se vocês quiserem desistir, está pronto para desistir, tá? Vamos lá. Crer que a Bíblia Sagrada é a única e infalível palavra de Deus. Você crê que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? Vocês dois creem? Viver afastado do pecado. Está com coragem para viver afastado do pecado? Está disposto mesmo? Que o pecado tão te quer que nos rodeia, não é? Principalmente jovem, viu? Aí vem aquela moça bonita, aquele corpão violão e fala, nossa, mas você ficou mais bonita. E aí? Está pronto para viver? Né? Tem isso por enquanto? Não que Deus vai proibir o casamento, eu acho que não, né, irmão? Mas eu digo, está pronto para dizer não à tentação? Está pronto, né? Essa que é mais bonita mesmo. Porque morre o velho homem, né? E nasce o homem de Deus, né? Vem com o brilho do Senhor. Ele disse, vamos dar um rolê? Aí eu falei, eu tenho até pena desse mundo que você vai. Aí, Ele vai, eu fiquei sozinho lá. tá certo. Aí, é dizer não. Ele me colocou 100 reais na minha mão. Ó, é dizer não pro pecado, ainda que isso venha afligir que é satisfazer a carne. Viu, irmão? Nós temos que dizer não aos princípios de Deus. Qual é o outro dever do cristão? Ser disciplinista fiel para contribuir com o crescimento da obra de Deus, tá? Contribuir com a oferta voluntária para a evangelização e crescimento da obra de Deus. Tudo que vocês vão quiser fazer agora vai ser para a obra de Deus. O talento que Deus deu para vocês vai ser para a engrandecimento de Deus. Tá bom? Submeter-se à autoridade da igreja e aceitar plenamente suas doutrinas e dúvidas. Amém? Estão preparados para isso? Então, sobreviveu. Quando for chamado para servir como obreiro, olha só, aquele que diz que
que plenamente nele. Ó, quem permanece nele, esse deve também andar como ele andou. 1 João 6. Esse termina aqui. Thank you.